Gravando. Bro. E aí, galera? Um vídeo aqui no canal, no caso mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou estar fazendo um react, eu vou estar reagindo ao canal do Mundo Marcial. Vou deixar o vídeo aí na descrição, sobre a história das artes marciais chinesas do Kung Fu. E tipo assim, eu sei que o meu canal é de Taekwondo e tal, só que eu acho interessante a gente saber sobre as outras artes marciais, saber a história, o que cada uma propõe. Aí eu vim fazer esse react aqui, que eu tô até com o OBS aberto e gravando. Então, vai ficar o ruído aí, me perdoe, espero que na hora da edição fique bom. Então vamos lá. As artes marciais chinesas são, sem dúvida, algumas das exportações culturais mais populares e bem-sucedidas da China. Apesar de sua popularidade difundida e duradoura, a compreensão da maioria das pessoas sobre as artes marciais chinesas é limitada e confusa. Junte-se ao mundo marcial, para explorarmos a história e a cultura por trás dessas antigas formas de combate. As artes marciais chinesas são uma coleção de centenas de estilos de luta diferentes que se desenvolveram ao longo de séculos da história chinesa. Muitas das artes marciais chinesas incorporam conceitos filosóficos que estão intimamente ligados à religião e filosofia chinesas. Especialmente... Curiosidade, eu só comecei por Kung Fu porque eu vi um canal aí que o Kung Fu foi o que, entre aspas, originou as outras artes marciais. Entendeu? Então, foi por isso que eu quis começar com Kung Fu logo. Mas depois eu faço sobre as outras. Ao taoísmo. Em chinês, os termos Gong Fu e Wushu são usados para se referir às artes marciais chinesas. A palavra Gong Fu é um termo geral que pode ser usado para se referir a qualquer tipo de habilidade. É a origem do termo inglês Kung Fu. O Wushu é um termo mais descritivo que pode ser traduzido literalmente como artes militares ou artes marciais. Acredita-se que as artes marciais tenham se desenvolvido como métodos de combate corpo a corpo usados por antigos soldados chineses. As descrições das artes marciais chinesas remontam à dinastia Xia, que existia há mais de 4.000 anos. Sua origem é atribuída a necessidades de autodefesa, atividades de caça e treinamento militar na China antiga. O combate corpo a corpo e a prática de armas eram componentes importantes no treinamento dos soldados chineses. A partir deste início, as artes marciais chinesas passaram a incorporar diferentes filosofias e ideias em sua prática. O Imperador Amarelo introduziu as primeiras formas de artes marciais na China. O Imperador Amarelo é descrito como um famoso general que, antes de se tornar o líder da China, escreveu longos tratados sobre medicina, astrologia e artes marciais. Ele supostamente desenvolveu a prática de Jiao-Ji e a utilizou na guerra. Este sistema de combate... Eu sei que não é só isso, mas eu gosto muito que tem a pegada artística, tá ligado? Na hora dos movimentos, eu acho isso muito bonito. Incluía técnicas como golpes, arremessos, manipulação de articulações e ataques de pontos de pressão. Jiao-Ji tornou-se um esporte durante a dinastia Qin. Durante a dinastia Shang, um método de combate conhecido como Xianbo foi criado, semelhante ao Sanda. Em 509 a.C., Confúcio sugeriu ao duque Jindilu que as pessoas praticassem as artes literárias, bem como as artes marciais. Assim, o Kung Fu começou a ser praticado por cidadãos comuns externos e seitas militares e religiosas, antes mesmo do Kung Fu de Shaolin. Nas dinastias, ao mesmo tempo em que permitia que novas perspectivas fossem desenvolvidas em cada um desses campos. Durante o período Tang, como o budismo e o taoísmo também floresciam, o Kung Fu Shaolin atingiu novos picos. O imperador, que tinha por Shaolin um grande estima e dera um patrocínio real ao monastério. Isso permitiu que o Kung Fu, juntamente com muitos outros elementos da cultura chinesa, expandisse seu alcance pelo leste da Ásia. A ascensão da dinastia Qin viu uma proibição imposta às artes marciais que eram praticadas pelos chineses no século XVII. O mosteiro Shaolin foi até mesmo demolido pelas forças Qin. As lendas afirmam que a destruição do mosteiro realmente ajudou a espalhar o Kung Fu Shaolin pela China, pois 5 monges, conhecidos no folclore chinês como os 5 anciões de Shaolin, conseguiram escapar e se esconderam. Consequentemente, durante a maior parte do governo da dinastia Qin, disse que o Kung Fu foi amplamente praticado no underground, ensinado em segredo. Durante o século XIX, após a Primeira Guerra do Ópio, muitos grupos de praticantes de Kung Fu entre os jovens começam a surgir na China, em um fervor anticolonial que culminará na rebelião dos Boxer, devido às artes marciais praticadas pelos rebeldes. Originalmente se opusesse à dinastia Qin, a imperatriz viu. A criança tem uma flexibilidade do que eu. Cixi ganhou o controle da rebelião e tentou usá-la contra as potências estrangeiras. O fracasso da rebelião levou 10 anos depois à queda da dinastia Qing e à criação da República Chinesa. No final da dinastia Qing e na era da República da China, o clube marcial e o clube de boxe são populares na sociedade. Além disso, muitos artistas marciais famosos que suas vidas foram transformadas em filmes, como Wu Yongjia, Wong Fei-hung, ambos os papéis são interpretados por Jet Li nos filmes, e Ip Man, interpretado por Donnie Yen, surgiram durante esse período. A visão atual das artes marciais chinesas é fortemente influenciada pelos eventos do período republicano, de 1912 a 1949.
No período de transição entre a queda da dinastia Qing, bem como os tumultos da invasão japonesa e a Guerra Civil Chinesa, as artes marciais chinesas tornaram-se mais acessíveis ao público em geral, pois muitos artistas marciais foram incentivados a ensinar abertamente sua arte. Naquela época, alguns consideravam as artes marciais como um meio de promover o orgulho nacional e construir uma nação forte. Como resultado, muitos manuais de treinamento de artes marciais foram publicados, uma academia de treinamento foi criada. A Academia Central de Goshu criada pelo Governo Nacional em 1928 e a Associação Atlética Jingu fundada por Wu Yuanjia em 1910 são exemplos de organizações que promoveram uma abordagem sistemática para o treinamento em artes marciais chinesas. Uma série de competições provinciais e nacionais foram organizadas pelo governo republicano a partir de 1932 para promover as artes marciais chinesas. Em 1936, nos 11º Jogos Olímpicos de Berlim, um grupo de artistas marciais chineses demonstrou sua arte para um público internacional pela primeira vez. Eventualmente, esses eventos levam a visão popular das artes marciais como esporte. Uma série de competições provinciais e nacionais foram organizadas pelo governo republicano a partir de 1932 para promover as artes marciais chinesas. As artes marciais chinesas começaram a se espalhar internacionalmente com o fim da Guerra Civil Chinesa e a fundação da República Popular da China em 1º de outubro de 1949. Muitos conhecidos praticantes de artes marciais escolheram escapar do domínio da República e migrar para Taiwan, Hong Kong e outras partes do mundo. Esses mestres começaram a ensinar nas comunidades chinesas no exterior, mas eventualmente expandiram seus ensinamentos para incluir pessoas de outras culturas. Na China, a prática de artes marciais tradicionais foi desencorajada durante os anos turbulentos da Revolução Cultural Chinesa, de 1969 a 1976. Como muitos outros aspectos da vida tradicional chinesa, as artes marciais foram submetidas a uma transformação radical pela República Popular da China para alinhá-la com a doutrina revolucionária maoísta. A República promoveu o esporte do Wushu regulamentado pelo Comitê como um substituto para escolas independentes de artes marciais. Este novo esporte de competição foi dissociado do que era visto como aspectos potencialmente subversivos de autodefesa e linhagens familiares das artes marciais chinesas. Retoricamente, eles também encorajaram o uso do termo Koshu ou Goshu, que significa as artes da nação, em um esforço para associar mais estreitamente as artes marciais chinesas ao orgulho nacional ao invés de realização individual. Em 1958, o governo estabeleceu a Associação de Wushu como uma organização para regular o treinamento de artes marciais. Durante este período, foi estabelecido um sistema nacional de Wushu que incluía formulários padrão, currículo de ensino e classificação de instrutores. O Wushu foi introduzido tanto no ensino médio quanto no universitário. A supressão do ensino tradicional foi relaxada durante a Era da Reconstrução, de 1976 a 1989, à medida que a ideologia comunista se tornou mais adaptável a pontos de vista alternativos. Em 1979, a Comissão Estadual de Cultura Física e Esportes criou uma força-tarefa especial para reavaliar o ensino e a prática do Wushu. Em 1986, o Instituto Nacional Chinês de Pesquisa de Wushu foi estabelecido como autoridade central para a pesquisa e administração das atividades de Wushu na República Popular da China. Mudanças nas políticas governamentais e atitudes em relação ao esporte em geral levaram ao fechamento da Comissão Estadual de Esportes em 1998. Esse fechamento é visto como uma tentativa de despolitizar parcialmente os esportes organizados e mover as políticas esportivas chinesas para um mercado mais abordagem orientada. Como resultado desses fatores sociológicos em mudança na China, tanto os estilos tradicionais quanto as abordagens modernas de Wushu estão sendo promovidos pelo governo chinês. Desde então, o Instituto Nacional Chinês de Pesquisa de Wushu foi estabelecido como autoridade central para a pesquisa e administração das atividades de Wushu na República Popular da China. Hoje, existem centenas de estilos diferentes de artes marciais chinesas. Vários esquemas de classificação foram propostos para ajudar a categorizá-los. Uma maneira comum de classificar as artes marciais chinesas é separando-as em estilos externos e estilos internos. Os estilos externos se concentram no desenvolvimento da agilidade e força física, enquanto os estilos internos se concentram na manipulação do Qi e no cultivo da mente e do espírito. Muitas das ideias filosóficas defendidas pelo taoísmo são aplicadas por praticantes de estilos internos de artes marciais. O estilo interno mais popular da arte marcial chinesa é o Tai Chi, também chamado de Taiji, enquanto o estilo mais famoso associado ao estilo externo é o Shaolin Kung Fu. A classificação interna versus externa é popular e tem sido usada desde 1669 d.C. Permanece um tanto controverso, no entanto, com alguns especialistas argumentando que na verdade não há diferença entre os dois devido ao fato de que cada estilo inclui alguma mistura de elementos internos e externos. Outra maneira comum de classificar os estilos de artes marciais chinesas é por região geográfica. Existem muitas diferenças notáveis entre o norte e o sul da China. Os estilos do norte são conhecidos por incorporar chutes altos e elementos acrobáticos. Os estilos de artes marciais do sul dão mais ênfase aos movimentos do braço e do corpo inteiro. Existem várias outras maneiras de classificar as artes marciais chinesas. Esse foi o vídeo, eu achei bem interessante porque acho que todas ou a maioria das artes marciais envolve muito isso de política. Porque, um tal governo não concorda com alguma coisa e tem que mudar, tá ligado? Mas enfim, eu gostei, achei bem interessante. E eu tava querendo muito assistir esse vídeo, só que
Um monte de vídeo desse canal eu tava querendo assistir, só que eu não assistia pra eu ter a reação aqui com vocês. E não foi muita coisa, eu tava um pouquinho tímido, na verdade. Mas enfim, né? Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal e deixa um like.